Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 10 de maio de 2016, terça-feira, véspera de votação do impeachment no Senado. Eu disse ontem que a semana ia ser agitada, ontem teve um dia bem agitado, hoje foi um dia mais calmo, mas de movimentação bem expressiva no mercado, então realmente a semana tá bem bacana. Vamos ver como é que foi o comportamento do mercado hoje, então. A gente tem na tela o gráfico do índice Bovespa. A gente teve uma alta de 4,08%. Esse movimento de alta vem a confirmar a impressão que eu expressei no farol de ontem, de que aquela alfinetada no mercado ontem havia marcado o fundo. E se vocês bem lembram, eu dizia que, apesar de ter esta impressão de que o mercado estava formando um fundo em cima da LTA, desse canal de alta, em cima do topo de março, enfim, a sinalização ainda não havia ocorrido. O mercado não havia dado um sinal que a gente pudesse dizer realmente como consistente a ponto de abrir posições na ponta compradora. A gente quase teve um sinal ontem, né? Aquilo que eu havia dito ainda na semana passada, que o melhor cenário para uma reversão do ponto de vista de queda, né, seria a gente ter um movimento de queda que beliscasse tanto o topo de março quanto a LTA e conseguisse o mercado então se recuperar, deixando uma longa sombra inferior, fechando um martelo. Ontem quase foi isso, não ficou um martelo bonito, né? Então a gente ficava na espera pela segunda hipótese de melhor sinal para indicar a reversão, que seria o quê? Eu descrevi exatamente o que a gente tem aí. Um candle de alta, um candle forte, fechando próximo da máxima, que fosse capaz de romper claramente a LTB, idealmente conseguisse fechar acima da média móvel de 21 períodos, mas eu não achava que isso ia acontecer, eu achava que era pedir demais, e de fato aconteceu, e que mostrasse volume, né? E a gente teve um volume hoje significativo, não foi maior que o volume de ontem, mas ontem foi um dia bem atípico, né? Então o mercado está fazendo exatamente o sinal que foi pedido. Eu considero este um sinal de reversão forte, a ser confirmado, claro, pela superação da máxima de hoje. Em trades de reversão eu sempre busco, ou quase sempre busco, por essa confirmação, por esse acionamento. Tá? Então, mercado retoma o movimento de alta. No futuro, nós tivemos aí também um candle de alta bem significativo, uma alta de 4,85%. Tá? Se nós olharmos o gráfico intradiário, a gente percebe que enfim a gente conseguiu romper aqueles canais de baixa. A gente teve o mercado estressando, né, o canal de baixa aqui ontem. Ele voltou forte e realmente confirmou um cenário de exaustão de movimento de queda. E ontem, eu mencionei para vocês que o mercado ainda ficava um pouco em cima do muro aqui. A forma como ele fechou andando de lado, ele ficava um pouco em cima do muro. Se a gente tivesse o rompimento da consolidação para cima, provavelmente a gente teria um bom movimento de alta, né? E hoje era o dia para buscar por day trades, por brechas, na verdade, na ponta compradora do mercado futuro, para manter a posição e pegar esse início de perna de alta que está se desenhando. Eu também havia prometido, né, fazer operações de scalp no início do dia, acompanhando ali no LS Live ao vivo a abertura do mercado, buscando gráficos mais curtos e fazendo operações com objetivo de scalp, né? Na primeira hora do mercado. Foi o que a gente fez hoje de novo. Hoje foi bem legal, a gente não errou uma operação. Vamos voltar aqui um pouquinho. Reparem que o mercado abriu limpando, né, com esse gap de alta, essa zona aqui de congestão,
sinalizando que era o dia para operar na ponta compradora. Na superação da máxima, nesse primeiro candle de 2 minutos, a gente podia buscar a operação na ponta compradora, foi feita a operação aqui. Se o mercado corrigisse, né, essa zona aqui provavelmente serviria de suporte e poderia buscar acréscimos de posição aqui. O mercado não chegou a corrigir tanto. Na superação da máxima, desse pequeno primeiro movimento, a gente fez mais posição e ficamos firmes na posição enquanto o mercado fez essa leve correçãozinha, até que aqui ele mostra a força. A gente pode dizer que a gente tem uma barra de ignição aqui, rompendo essa zona de resistência. A gente acrescentou posição, a gente eliminou excesso de posições nesse momento aqui, né? Mas o alvo era, como a gente já havia mencionado ontem, essa faixa aqui, né? A gente segurou uma posição menor ao longo desse movimento corretivo. Aí depois que o mercado fez esse fundo aqui, a gente até puxou o stop para cá. A gente poderia ter acrescentado posição aqui, mas a gente acabou não fazendo, né? E o mercado desenvolveu esse movimento de alta depois dessa nova barra de ignição para alcançar o alvo. Até fizemos uma nova comprinha aqui, hoje encerramos posição. Até abrimos uma vendinha curta aqui e encerramos ela. Não, aqui a gente fechou todas as posições, foi isso. E aqui a gente abriu uma posição vendida, a qual foi fechada aqui. E aqui a gente encerrou, pelo menos esse primeiro momento, né, por volta do meio-dia, de scalps. Voltando para um gráfico de 15 minutos, fica mais claro agora ver o que o mercado fez. Fez exatamente o teste da zona de resistência, junto com a média móvel de 200. Era importante a gente ter o rompimento tanto dessa faixa de resistência como da média móvel de 200 para firmar realmente esse movimento de alta. E aqui, no candle das 2h15, o mercado conseguiu romper essa faixa de resistência com um bom volume, né? Que a gente buscou novas posições. E o mercado foi indo lentamente, foi acelerando. Quando a gente viu, o mercado alcançou o alvo dos 53.800. E no pós-fechamento do mercado à vista, inclusive, continuou o movimento de alta, fechando na máxima. O mercado ficou um pouco sobrecomprado. É bem possível que a gente tenha algum movimento corretivo no pregão de amanhã, mas provavelmente esse movimento corretivo deve ser entendido como uma oportunidade para compras. Vamos acompanhar amanhã na abertura do mercado, onde novamente eu vou acompanhar ao vivo as movimentações. Eu vou buscar trades com o pessoal que é nosso cliente e ter acesso ao LS Live. No dólar, a expectativa era de queda. Para frisar, né, a expectativa para o índice amanhã é de alta, o índice Bovespa vai ter continuidade do movimento de alta, mas podendo ter aí uma correção intradiária, tá, que deve ser vista como oportunidade para posicionamentos. O dólar caiu 1,17% e vai em busca do fundo formado no finalzinho de abril. Eu só alerto para a possibilidade do Banco Central intervir nessa faixa de preço de novo, tá? Mas a gente deve ter os preços buscando essa região. Pegando aqui o mini, o viés era baixista. Vamos pegar um gráfico mais curto. O dólar foi bem legal de operar. O dólar, olhando aqui no gráfico de 2 minutos, abriu abaixo dessa zona de congestão. O primeiro candle de cotação bem baixista. Na perda mínima a gente já abriu posição vendida. O mercado, no respiro que ele deu, a gente acrescentou posição vendida. A gente podia encerrar posições se houvesse superação da máxima desse primeiro candle de 2 minutos, tá? E avaliar novas vendas no eventual teste da linha d'água, compra somente no rompimento aqui da linha d'água. Mas o dólar não complicou o cenário. Ele logo veio fazendo um movimento de queda. A gente recomprou um pedaço da posição aqui. A gente tinha um outro ponto para recomprar aqui, o mercado bateu no preço e não executou. A gente acabou comprando mais um pouquinho aqui, fechando essas posições, tá? Depois disso, aqui nós voltamos a abrir posição, não posição muito forte, porque o sinal de venda aqui não foi significativo, tá? O dólar poderia até buscar um novo movimento de alta e testar essa zona onde a gente abriria novas vendas, mas à medida que o dólar conseguisse chegar
próximo da máxima do dia, isso torna mais difícil que ele venha a produzir um movimento abaixo desse ponto. Aqui já foi bastante, a recuperação já foi bem significativa. O dólar fez um movimento de queda e aqui nós encerramos novamente a posição iniciada aqui. E por aqui já estava legal, já dava para fechar o dia. A gente teve esse rompimento de fundo que foi negado por esse candle mais forte de alta. Por isso um bom momento para encerrar posições e ver como é que o dólar se comportaria, talvez buscar novas posições. Como ele não conseguiu ir acima desse fundo formado, e aqui a gente teve esse engolfo de baixo, a gente abriu novamente a posição vendida aqui. Aguentamos essa movimentação do dólar com o stop aqui em cima. E nesse momento a gente encerrou as operações aqui muito próximo do 0 a 0 em relação a essas vendas aqui. A gente optou por, quando o mercado conseguiu superar a faixa de 3.502 aqui, encerrar operações e aqui deixamos de operar. Aqui a gente fez mais uma operação bem curtinha e encerramos pelo dia. Então, se a gente for olhar usualmente pelo gráfico de 15 minutos, não foi um dia claro em termos de operações nesse movimento de baixo, mas olhando realmente para um gráfico mais curto, deu para fazer boas operações. Aí depois disso, só mais para o finalzinho do pregão, é que o dólar veio alcançar o alvo que se tinha, que era esta zona aqui, por volta dos 3.488,50, e espera que amanhã ele perca essa região e venha buscar então a faixa do fundo aqui do dia 29. Muito bem. Mercado americano. Só um detalhe aqui. Ok. O mercado americano produziu um bom movimento de alta hoje. O mercado internacional ajudou. A gente estava num cenário onde o movimento dos Estados Unidos, seja pelo Dow Jones, seja pelo S&P 500 futuro, não era muito claro. A gente estava iniciando um movimentozinho de alta, mas dentro já de um zigue-zague descendente, com a média móvel de um período ascendente, então estava meio bagunçado. Hoje, esse candle que a gente tem, que é de alta forte, ele clareia um pouco o cenário e estabelece um viés predominante para alta. Tá? Então, o que eu acabei de falar é redundante, né? Viés e ponto, para alta. A gente consegue romper a LTB de curto prazo, esse candle rompe várias máximas prévias, inclina a média de 21 períodos mais para cima, né? O preço volta para cima da média móvel de 21 períodos. Então, isso sinaliza a retomada do movimento de alta, mas seria importante ver os preços operando acima da máxima de hoje, para o cenário ficar mais tranquilo, e o alvo é o topo histórico. Okay? No S&P 500 futuro, mesmo cenário, candle forte, vem para cima da média móvel de 21 períodos. Aqui não deixa tão claro o rompimento da LTB, ela estaria sendo testada, na verdade, mas o cenário favorece a alta. No juro, se esperava queda, se a gente tivesse a perda mínima de ontem, que foi uma estrela cadente, é o que nós estamos tendo. E provavelmente o juro vem buscar esse suporte, e se houver o rompimento de suporte, provavelmente a gente vai ter um bom enquadramento numa operação de venda por rompimento, né? Tendo como próximo alvo daí o fundo que foi formado em fevereiro de 2015 por volta dos 11.990 a 12.000 pontos. Tá? E tendo como referência aqui, a gente está olhando o contrato DI 1F18. Indo para as ações, a Vale era um papel propenso, né, por continuar no movimento de queda, mas não chegou a perder a mínima, tá? Conseguiu reagir bem, teve uma alta de 6,3%, pode até estar marcando um fundo aí, alguns vão ver a oportunidade de compra na operação máxima de hoje, mas eu não vejo o sinal como sendo forte. Tá? Acho que a coisa está meio bagunçada, tem papel mais fácil de operar do que a Vale nesse momento. A gente acompanhou a Vale junto com a CSNA, esses dois papéis em especial, no caso do mercado ir para baixo, né, no momento de recuo do intraday, esses papéis poderiam gerar venda principalmente pelo rompimento da linha d'água, mas
não chegamos a ter esse acionamento. A gente teve rompendo de linha d'água, quem a gente operou mesmo foi Braskem e Lame. Tá? E no final das contas a Vale até gerou um day trade na ponta compradora que dava para operar. Repara o volume aqui do rompimento da máxima do dia, que permitiu essa posição para carregar até o fechamento. A Vale 3 também se recuperou. Tá até um pouquinho mais bonitinho do que a Vale 5, eu acho. Mas o volume foi fraco nessa alta. A gente tem um Arami aqui em cima de um móvel de 200, mas o sinal não é lá tão forte. A Petrobras fez um bom movimento de alta. Repare, inclusive, dá até para dizer que a gente teve um monster gap. O mercado abriu pulando acima da metade do corpo, que era preto, né, e era significativo. Seria mais claro como um monster gap se a sombra aqui não fosse tão grande, né? Mas de qualquer forma, o importante é que Petrobras não rompeu a LTA, ela se mantém acima da média móvel de 20 períodos, ela consegue até romper por um pouco essa LTB de curto prazo, e eu vejo aqui novamente a oportunidade de compra agora por correção. Aqui também era válido, mas não teve acionamento, aqui não teve um candle de reversão, e agora esse é um candle de força que sinaliza a finalização desse processo de queda. Está interessante para compras e também ofereceu um bom day trade no pregão de hoje, tá? Na superação dessas máximas aqui. Quem entrou aqui também se deu bem, mas já era um pouquinho tarde. Tá? Provavelmente a gente prossegue no movimento de alta amanhã. PTR3 também permite operação de compra por correção, mas o volume foi um pouco fraco. Eu prefiro ainda PTR4. Ambev ontem testou a LTA do canal de alta, num candle de dúvida. A gente pedia como um sinal mais forte um candle de alta que fechasse acima da média móvel de 20 períodos, é o candle de hoje. Então se tu busca uma brecha para entrar na compra em Ambev, acho que a brecha é essa, na superação da máxima de hoje, provavelmente amanhã, quarta-feira, né, com um stop idealmente abaixo da faixa dos 18,60. Mas lembra que Ambev é um papel que é mais lento. Se o mercado continuar em alta amanhã, outros papéis tendem a se movimentar com mais facilidade. Bancos. O Bradesco subiu 4,3%, se aproxima aqui dessa resistência de curto prazo por volta dos R$ 26,80 a R$ 27,00. O rompimento dos R$ 27,00 seria um sinal na ponta compradora. Bradesco era o papel que menos chamava atenção ontem desses principais papéis do setor bancário. O que mais chamava atenção era Itaú, né? Foi dada inclusive sinalização de compra com uma boa nota, e realmente Itaú foi destaque, fez uma alta de 6,28%. E o candle de hoje é de novo um sinal de compra, porque é um gap de fuga bem posicionado. A superação da máxima deve levar o papel para uma alta de mais uns 5% para buscar a faixa dos 34 a 34,40, onde a gente tem a resistência. Rompendo dessa zona de resistência seria daí um novo sinal. Só tem que cuidar para o mercado não ficar um pouco esticado, muito esticado, na verdade, no curto prazo. Depois de Itaú, o outro papel mais interessante era Banco do Brasil, né, que também recebeu uma pontuação operável ontem, acionou esse trade, fez uma alta aí de 5,93%, tem espaço para continuar subindo, mas Itaú tem o caminho mais livre, é o papel que mais chama atenção. O Bradesco já está próximo da resistência, o ideal seria esperar o rompimento dos 27. Acho que foi ontem que a gente conversou sobre a SAMB 11, começava a chamar atenção. A SAMB 11 superou a máxima de ontem, que podia ser entendido como um sinal de compra por finalização do processo de pullback, mas era mais prudente esperar o rompimento da consolidação, e foi o que nós tivemos hoje. Tá? Então agora o papel está limpando todo esse cenário aqui, toda essa zona, rompeu, fez pullback e agora tem espaço para subir, né, sem obstáculos significativos. O único problema é que o volume hoje não foi tão forte, mas a cara está bastante boa. A gente pode buscar a entrada pela superação da máxima de hoje. Aproveitando, o Banrisul também consegue romper a LTB de curto prazo, consegue fechar acima da média móvel de 20 períodos, também poderia ser um sinal na ponta compradora, mas o volume também foi meio fraco. Então desses papéis, com certeza, o que mais chama atenção é Itaú. Que também não tem um volume fantástico, mas pelo menos teve um volume na média. Tá? O setor de siderurgia, a Gerdau volta a operar acima do 7, tá com uma cara bonitinha, até simpática.
Mas o mais prudente aí para realmente voltar a operar na ponta compradora, como eu já disse, é a gente ter o rompimento dessa LTB de curto prazo. A gente pode comprar um pouco mais caro, mas a gente compra com um pouco mais de certeza. E é importante que Gerdau não venha fechar abaixo da faixa aqui do 6,77. Tá? A Goal, mesmo cenário. Esse candlezinho pequeno, talvez seja... Não, esse aqui é o menor candle. Mas enfim, esse candle aqui pode tornar um movimento, um candle grande, né, pela conjuntura do cenário todo. O mais provável seria um candle de alta. Tá? Então, candles pequenos muitas vezes levam a candles grandes, mas o ideal aqui também seria buscar o rompimento desta LTB. CSNA tinha um pior enquadramento para um movimento de alta, um papel mais propenso para um movimento de queda. Tá? Chegou a subir, mas nada significativo, um papel ruim para operações na ponta compradora, e no momento a conjuntura não está favorecendo vendas. Né? A gente acompanhou o papel ao longo do dia para buscar aqui o rompimento da linha d'água, mas acabou não gerando operação. Os Minas se recuperou bem, teve uma alta de 9,9%, né? Também mostrou aqui um Monster Gap, mas tem muito obstáculo aqui acima do preço atual. Tá? Realmente acho que vale a pena aguardar o rompimento da LTB, porque romperia também a média móvel de 200, a média móvel de 9, enfim, deixaria o cenário bem mais claro. Vale a pena operar um pouco, pagar um pouco mais caro para ter mais certeza. Aí, uma vez que o papel consiga se livrar desse movimento corretivo, tá, a gente tem muito espaço para lucrar em cima. Okay? Então o papel continua realmente bastante interessante. Bom, outros papéis que a gente pode mencionar. Arezzo chama atenção hoje, rompendo uma consolidação, né, uma congestãozinha, muito volume, tanto pelo financeiro quanto pelo número de negócios. Está com uma cara boa, deve prosseguir no movimento de alta, tendo como alvo de prazo um pouquinho maior a faixa dos 32,70, 32,50. BBSE3 conseguiu firmar um fundo. Repara que o papel já deixa claro agora mínimas mais altas, máximas mais altas. Já temos aqui o início de uma perna de alta, entrada de volume. Provavelmente agora o papel consegue fluir em busca da média móvel de 21 períodos. Então é um papel bom a partir de agora. Também venceu a média móvel de 200 no gráfico intradiário de 15 minutos. Fica bom buscar day trade na ponta compradora em BBSE3. BOVA 11, claro, tendo a ver com índice, faz um sinal bem legal. Voltou com violência para cima dessa zona de referência importante dos R$50, vem para cima da média móvel de 21 períodos, tem espaço para alta até o topo do finalzinho de abril, então tem bom enquadramento aí por gap de fuga. Brasil Foods, né, lembram que desde o comecinho de abril a gente via o papel com viés forte de queda, vindo buscar o fundo de janeiro, a gente quase bateu lá, e hoje o papel faz o quê? Abre um gapzão de alta. A gente tem aqui um Monster Gap. A gente acompanhou isso no bate-papo de abertura, na LS Live. Nós vimos que a operação de Monster Gap, na operação da massa do primeiro candle de 15 minutos, era arriscada, porque a gente estava testando uma zona de resistência pelo gráfico diário, o papel ficava sobrecomprado. Não valia a pena a operação, pelo menos ela era de muito risco. Mas valia a pena buscar o quê? Um teste de suporte gap. Tinha que esperar então o mercado corrigir na base do gap, idealmente tocando a média móvel de 20 períodos. Isso foi coisa que nós tivemos acontecendo só às 2h30. Aqui era o ponto de entrada, e mais seguro do que aqui, nesse pequeno zigue-zague a partir do candle das 13h30, né, para buscar a máxima do dia. Então o papel ofereceu um bom day trade de compra de teste suporte gap. Braskem, a gente falou de Braskem ontem, o papel vinha caindo, tinha um bom fluxo baixista. Eu vi a boa chance do mercado oferecer uma reversão aí próximo da média móvel de 200, só que enquanto essa reversão não acontece, o papel está num forte fluxo baixista, a gente pode buscar a venda. E no intraday de hoje, a gente teve um bom rompimento de linha d'água. Olha a formação que o papel ofereceu no fechamento de ontem, um Opening Power Breakdown, e nesse caso ele foi acionado. Antes de acionar o Power Breakdown, a gente teve o rompimento da linha d'água. Já deu para buscar um bom day trade na ponta vendedora em Braskem. E está testando a média móvel de 200. Se a gente ajustar o gráfico, a gente está exatamente em cima do fundo ali de abril. Até tem um pouquinho mais de espaço para cair se quiser, mas a gente já deve estar muito próximo de entrada de pressão compradora. BRPR3
faz um candle forte, queda hoje, rompendo a média móvel de 20 períodos e rompendo essa zona de suporte dada por um gap. Tá? A média móvel de 200 também está sendo rompida. Faltou um pouco de volume para o tipo do candle, mas isso aqui seria uma barra de ignição. A perda mínima seria um sinal de venda. Tá? Esse papel ofereceu um bom rompimento de linha d'água hoje, fez um bom movimento de queda. A gente viu esse doji aqui hoje no intraday. A gente até fez uma posição pequenininha, que logo fomos estopados, foi o único stop do dia. Tá? Mas se tivesse tempo de pregão e a gente estivesse vendo esse sinal aqui, esse sinal seria um sinal com certeza para entrar numa operação de retorno à média, só que infelizmente esse sinal, na minha opinião, na minha visão de mercado, não é válido para amanhã. Tá? BVMF, a gente já sinalizou compra para BVMF na superação da máxima do dia 6, ou seja, ontem. Mas ontem o papel já estava bonito, só que como o volume foi um pouquinho menor e a gente já tinha feito posição, a gente pisava no freio, a gente ficava só olhando, esperando um novo sinal, e hoje surge um novo sinal. O papel sobe 5,81%, mantendo um gap de alta, fazendo um candle muito sólido, que traz os preços para cima da média móvel de uns períodos. Enfim, é uma sinalização muito boa de retomada do movimento de alta, gera um novo sinal na ponta compradora pelo meu modelo. Se houver superação da máxima, é compra, com stop um pouco abaixo da mínima, e é um sinal bem forte. Logo no início do pregão, a gente identificou o BVMF como sendo os papéis mais interessantes, porque o volume era muito alto. Nós tivemos a formação de um primeiro movimento gráfico de 15 minutos, tendo esse primeiro movimento rompendo e sustentando acima da média móvel de 200, que antes era um obstáculo, e a gente teve uma entrada a partir do candle meio-dia e 15 pela superação da máxima, e o papel ofereceu um bom movimento depois disso. Tá? Com gás. Vou acelerar aqui que tá... Acho que estou sendo meio prolixo. Com gás, chama atenção hoje, eu vou ajustar o gráfico. Esse é o gráfico ajustado. Repara como está rompendo uma zona de congestão. Com candle forte, abrindo bandas. Chama bastante atenção, só que é um papel que tem uma liquidez um pouco menor e esse rompimento fica um pouquinho afastado da média móvel de uns períodos. Provavelmente vai embora, eu acho que esse papel vai embora. Acho que inclusive é rompimento de topo histórico. É rompimento de topo histórico, tá? É rompimento de topo histórico, ajustando o gráfico, né? Mas é bem possível que a gente tenha algum movimento corretivo. Se houver algum movimento corretivo, deve ser visto como uma oportunidade. Quanto mais próximo aqui dos 40 com 30, melhor para um posicionamento intradiário. Ciel parece estar finalizando esse processo corretivo, voltou a operar acima dos 34, que é o suporte de curto prazo. Então oferece aí uma operação de compra pela superação da máxima de hoje. CSMG3 foi compra na superação da máxima de sexta-feira, né? E hoje o papel teria alcançado já RP. Está acelerando, o volume continua entrando. É um cenário bem forte. DIR 3. DIR 3 ainda dentro de uma zona de congestão, mas esse volume aqui chama muito atenção. Tá? O número de negócios não é tão lindo quanto o volume financeiro, mas também está bastante alto, em especial hoje. E eu acho que é válido tentar uma entrada, pelo menos uma posição menor, se for o caso, pelo acionamento desse candle aqui, que é um gap de fuga. O viés é bem altista, tá? Já pode fazer uma primeira posição aqui e acrescentar se o mercado realmente conseguir romper essa congestão para cima. Então, vamos ficar bem de olho na DIR 3. Eu mencionei a FESA 4 ontem, mostrando que a gente estava na expectativa da finalização desse processo corretivo na FESA, depois de ter rompido essa zona, que era bem importante. O ideal era a gente ter o rompimento da LTB para buscar posições, ao invés de buscar uma operação pela superação dessa máxima. A gente não teve o rompimento da LTB e ontem o papel deu uma pancada para baixo, fazendo um zigue-zague descendente. Então, era uma frustração daquele rompimento, poderia ser visto como um rompimento falso, e isso poderia tornar então um bom movimento de queda. A perda mínima de ontem seria um sinal de venda, né? Mas o mercado hoje abriu em gap de alta, aborta essa venda. Por enquanto a gente fica só olhando se os preços conseguirem voltar para cima dessa zona aqui dos R$9. O papel ainda exibiria condições, né, para desenvolver um bom movimento de alta num prazo maior. Gafisa
Sinalizou o rompimento desse suporte do fundo de janeiro ontem. Com isso, eu tinha expectativa de ver o papel batendo no fundo de setembro e aqui gerando um sinal de reversão bom para a gente buscar uma operação de retorno na média, só que o papel gera esse sinal hoje. Tá, a gente tem esse martelo aqui. Se fosse no suporte abaixo, valeria a pena uma entrada. Aqui já é um trade de risco maior. Operações de retorno na média são sempre as mais difíceis de acertar em swing trade. Então vamos ser bem criterioso. Mas chamou atenção, claro. Itaúsa, que eu deveria ter comentado quando a gente falou de Itaú. Ela estava com um gráfico meio ruim para buscar a operação na ponta compradora, mas hoje deu uma melhorada. Consegue romper a média móvel de 200, o gráfico sem ajustes, quebra a média móvel de 9, tem espaço até a média móvel de 21 períodos. É um cenário de gap de fuga, o único problema é que o volume também não foi tão alto, então realmente a minha preferência continua sendo por Itaú, se é para operar. Lynx chama atenção também hoje, fazendo uma barra de ignição com gap de fuga também, mas a gente está meio próximo da zona de resistência, não é minha preferência, mas seria um trade possível. Odontoprev, a gente veio comentando esse papel, conseguiu firmar realmente um fundo aqui e agora provavelmente vai conseguir fluir com um pouco mais de facilidade em busca da média móvel de 20 períodos, ou seja, fica mais interessante começar a buscar day trades na ponta compradora, inclusive hoje. A gente teve o rompimento dessa consolidação, podia ser visto como um power breakout, fechou muito bem e provavelmente continua nesse fluxo altista nos próximos pregões. PSSA3 tenta firmar, começa a firmar um fundo aqui em cima dessa zona onde a gente já achava que ia ter fundo por volta ali dos 25 e 25. Seria um trade contra a tendência de retorno na média, o sinal não é muito forte, tá? Então vamos ficar só olhando na verdade. Qual 3 não chegou a chamar nossa atenção ontem, hoje fez um forte movimento de alta, bastante volume. Tá? No intraday ofereceu um primeiro movimento, que fluiu bem, e depois um power breakout, e aqui ainda se enquadra no cenário de opening power breakout. Então a gente pode ficar atento a esse papel amanhã na abertura. Rente 3 chamou nossa atenção recentemente pelo rompimento desse grande fundo duplo. A última posição que nós fizemos foi no acionamento desse gap de fuga, foi uma posição com uma nota boa, e agora o papel está rompendo toda essa zona aqui, só que não está rompendo com muito volume. Mantém o gap aberto, que é bom, fechando próximo da máxima, mas o candle não é tão amplo, nem tem tanto volume, então é um sinal de menor importância, até dá para operar, mas eu preferia focar no intraday, achar uma brecha intradiária, fazer a posição, essa coisa flui bem, daí tentar segurar. Tá. Sabesp não rompe nada ainda, ou pelo menos não rompe nada claramente, mas chama atenção, tem essa consolidação próxima a essa resistência, que é uma resistência longa e importante. O papel vem apresentando muito volume desde março, talvez rompa aqui, se romper pode dar um bom trade, é bom acompanhar também no intraday, ficar atento a oportunidades. CER3, compra recente que a gente fez, hoje alcança RP e deve dar continuidade ao movimento de alta com alvo aqui na faixa dos 16 e 10. SUSB5 está conseguindo romper essa faixa de resistência por volta dos 14,30. Tem um bom volume, mas ontem deixou essa sombra e o candle de hoje, apesar de ser um candle de força, fechando próximo da massa, não consegue romper essa sombra. Então o cenário fica meio bagunçado. Já tem um zigue-zague ascendente, né? Mas é papel que eu prefiro buscar day trade. TGMA3, ontem beliscou o suporte realmente aqui dos 5,27, ficou melhor posicionada para finalizar esse processo corretivo, iniciar o movimento de alta. Hoje tem um candle de alta que pode ser trabalhado como trade de correção, mas de novo ainda acho que o melhor seria operar o rompimento da cabeça do pullback. E por fim, VEG, a gente discutiu esse pullback, né? E discutiu que pela posição da média móvel de 200 o melhor era esperar o rompimento da cabeça do pullback. A gente teve esse rompimento hoje, e como isso está associado à média móvel de 200, o ideal é buscar a superação da máxima de hoje como uma confirmação do rompimento, né, da finalização do processo de pullback. Isso aqui pode ser visto também como um maço de bandeira, próximo alvo por volta dos 16,50. Então me estendi bastante no farol de hoje, mas aqui tinha bastante coisa para comentar. Espero que as informações aqui passadas tenham sido úteis. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim ali pelos comentários do YouTube. Fica o convite para vocês acompanharem a abertura do mercado comigo no LS Live. Ok?
ok? Qualquer dúvida pode enviar ou pelo YouTube ou por e-mail no relacionamento@leandrostormer.com.br. Bom descanso e até amanhã.